Então, faz quase um mês que eu postei o último vídeo e eu resolvi então falar um pouquinho sobre por que eu vim parar em Florença, como que aconteceu isso, porque o Facebook me lembrou que faz um ano, do terremoto que me fez vir parar aqui. Eu vim para Florença porque, primeira coisa, eu estava em Marche, na região de Marche, uma cidade muito, muito pequena chamada Camerino, que é uma cidade de 1600 e alguma coisa, 1700 e alguma coisa. A cidade é muito, muito antiga, então não é uma cidade exatamente segura quando se trata de terremotos, que é uma coisa que acontece muito no centro da Itália. Então, assim, se para quem se lembra das notícias do ano passado, é mais ou menos na mesma região da onde teve o terremoto em Amatrice, que foi muito mais noticiado no mundo porque teve muitos mortos. Que, no caso, é uma vantagem, na verdade, do terremoto que eu passei, que não tiveram mortos. Causados pelo terremoto, não tiveram mortos. Na cidade que eu estava, precisamente, tiveram poucos feridos e um senhor de idade que morreu com um susto. Literalmente, ele teve um ataque cardíaco e morreu de susto. Horrível rir de uma coisa dessa. Enfim, então, eu acabei vindo para Florença depois do terremoto, que aconteceu. Eu estava em casa estudando com os meus amigos para uma prova de fim de mês, né, que o curso teria um mês. Nós estava todo mundo estudando para a prova quando teve o terremoto, o segundo terremoto forte, que foi o primeiro forte no caso, e foi o segundo terremoto que a gente sentiu. O que eu fiz? Eu saltei da cadeira onde eu estava sentada e me coloquei embaixo do marco da porta, porque tinha uma amiga minha chilena que depois do primeiro terremoto fraco disse que era isso que tu tem que fazer. Tu se esconde embaixo de mesa, embaixo de marco de porta, para se alguma coisa cair, não cair em ti. Né? Marco de porta protege também se cair um pedaço do teto, alguma coisa do tipo. A gente se enfiou praticamente todo mundo que estava na cozinha, que era onde a gente estava estudando, embaixo do marco das portas. O primeiro terremoto mais fraco, quando eu falo de primeiro e segundo terremoto, o primeiro foi muito fraco. A gente quase não sentiu. Tanto que eu conto isso e eu acho até meio ridículo da minha parte de ter pensado uma coisa do gênero quando aconteceu, mas aconteceu, então deixa assim. Quando aconteceu o primeiro terremoto, eu estava no quarto da minha amiga, que estava fazendo a mala já, porque ela ia embora no final do mês, e ela já resolveu fazer a mala aquele dia mesmo. E aí a gente estava conversando e eu estava sentada numa cadeira do lado da porta, que eu via a porta, assim. E a porta era tipo essa que eu tenho agora no meu quarto, que é uma porta com um marco de madeira e vidro, isso aqui é vidro. E a porta era assim, que dava pro corredor. E aí, o que aconteceu foi que eu tava ali conversando, a gente tava falando de um monte de coisa. Eu botei a cabeça assim, na parede, e eu vi a porta batendo. E o que me veio em mente, porque foi um terremoto bem fraco, na verdade, aquele primeiro, o que me veio em mente foi, nossa, como venta, como tá ventando. Porque eu estava acostumada, ok, tem que explicar também o contexto. Eu estava acostumada quando eu estava no Brasil, que eu morava num apartamento no 7º andar, em cima de um morro, e ventava muito. Então eu tenho essa coisa que eu vejo o vidro batendo e pra mim é uma janela que bate por causa do vento. Eu vi o vidro da porta batendo e eu pensei, nossa, quanto vento! Só que isso era inverno, era quase novembro, aqui é inverno. É o início do inverno, então as janelas estavam todas fechadas. E aquela porta dava para o corredor. Então não tinha como ser vento dentro de casa.
Quando eu me dei conta disso, eu saí, eu olhei pra minha amiga que me falou, tu sentiu? Eu falei, isso foi um terremoto? E aí a gente ouviu o pessoal na cozinha, que estava estudando já de antes, que começaram a dizer, não, mas foi um terremoto, não foi? Foi um terremoto e tal. Aí a gente ligou a TV e era um terremoto. Tinha sido um terremoto numa cidade vizinha. Enfim, e foi isso. Aí, depois, a minha amiga saiu, a gente, enfim, foi fazendo outras coisas, e aí teve o segundo terremoto mais forte, que eu saí correndo de casa. Quando eu achei que eu senti que o terremoto tinha parado, eu corri escada abaixo. Não, jamais façam isso. Se vocês estiverem em algum lugar que tem terremoto e vocês passarem por um terremoto, não corre escada abaixo quando vocês estão no meio de um terremoto. Nunca, não fazer isso. Errado. Não fazer. Jamais. Enfim, foi o que eu fiz. De chinelo. Esse chinelo eu guardei de recordação, praticamente, porque eu não uso mais, ele tá horrível já. Não consigo mais usar ele. Enfim, o fato é que eu acabei fazendo, então, a coisa pior que você pode fazer é eu sair de casa simplesmente correndo, escada abaixo, eu tava no terceiro andar. Não, obviamente que eu não ia pegar um elevador, mas enfim, não tinha. Nem que tivesse, eu não ia entrar no elevador do meio do terremoto. Pior do que sair correndo de escada abaixo, entrando no elevador. Enfim, aí saí na rua, tinha destroços, detrito, um monte de coisa, tudo na rua. Gente que gritava, gente que chorava, gente com criança, velho, adulto, todo mundo gritando, chorando, desesperado, correndo que nem louco. Principalmente gente mais ou menos da minha idade, porque ali é uma cidade universitária, mas tem muito idoso. Enfim, e aí a gente foi pro abrigo. E aí, ali o negócio ficou meio real, parece. Que o negócio ficou bem mais real quando a gente chegou no abrigo. Era um ginásio da universidade, a gente entrou no abrigo e aí eu vi as pessoas que eu via normalmente dentro da cidade, o dono da padaria, o cara que me servia café, o dono do bar que eu ia, o vizinho do andar de baixo. Eu vi todas aquelas pessoas com as suas famílias entrando em pânico porque eles não sabiam se eles iam voltar para casa, se eles iam ter casa para voltar, se o trabalho deles ia estar lá quando eles voltassem. E tudo fica muito pior quando eu penso hoje, um ano depois, que a cidade aparentemente ainda não abriu, a cidade ainda está fechada. Muitos deles eu fiquei sabendo de algumas coisas assim, que o pessoal me conta e tal, de algumas pessoas que eu sei, de gente que, sei lá, abriram, o dono do bar que a gente ia sempre abriu um bar com o mesmo nome fora do centro histórico, por exemplo. Mas o bar tá fechado. O bar dele, que ele tinha, que eu ia. Enfim, coisas desse tipo. Eu tive uma professora que eu sei que durante o terremoto caiu um pedaço da igreja em cima da casa dela. Ela não tinha para onde voltar. Enfim, todas essas coisas. E aí, quando a gente chegou lá no abrigo, eu vi todas aquelas pessoas que eu via todo dia, vivendo suas vidas normalmente, em pânico e desespero, sem saber o que fazer depois. E eu vi os meus amigos, o pessoal com quem eu estudava, também em pânico, querendo voltar para casa, todo mundo chorando, desesperado, e eu tentava acalmar todo mundo, porque eu tenho essa coisa que eu tento acalmar todo mundo. E aí, uma hora eu sentei com um amigo meu, do Canadá, e aí eu sentei do lado dele, perguntei se ele estava bem, porque tinha pouca gente que falava inglês e tal, e aí ele acabava falando com menos pessoas, e ele também estava bem, parecia bem tranquilo. Aí eu sentei do lado dele, começamos a conversar, daqui a pouco a gente não tinha mais o que dizer, e eu comecei a chorar como uma criança, que eu não tinha ainda entrado em desespero até ali. Ele me olhou, tá tudo bem? Sim, eu já venho, eu vou ali no banheiro lavar o rosto e já volto. Então, enfim, eu só queria comentar um pouco o que aconteceu e dizer que
Enfim, acontece, são coisas que acontecem, são experiências para a vida. E me fez acabar vindo para Firenze, porque eu olhei o mapa e disse, ok, de terremoto como experiência eu tô bem, aonde que eu posso continuar estudando italiano sem terremoto? Mapa, Firenze, vamos para lá. Que não seja Roma, porque eu sabia que Roma também tinha sentido um pouco terremoto, eu não queria nem sentir, né? Na real, quando eu cheguei aqui no primeiro dia que eu estava em Firenze, eu acabei sentindo muito fraco o terremoto, não queria nem acreditar que era, mas enfim, isso é tudo uma outra coisa. Acabou que deu tudo certo e eu tô aqui até agora. Vou tentar gravar mais vídeos para contar um pouco mais da situação por aqui, como é que funciona a Itália. Tchau, até a próxima!